Reconvenção. Tem que recolher custas, já que segue os requisitos da inicial? Bom, reconvenção está prevista lá no artigo 343 do CPC. Reconvenção é o contra-ataque do réu. É a possibilidade que o réu tem, na própria peça de defesa, na própria contestação, apresentar também um pedido contra o autor. Então é o contra-ataque do réu contra o autor. Aqui haverá, com a contestação, uma ampliação do objeto da demanda, porque com a reconvenção, melhor dizendo, com a reconvenção haverá uma ampliação do objeto da demanda. Por quê? Porque tramitarão duas demandas numa mesma base procedimental. Nós teremos a ação originária, autor contra o réu, e teremos uma ação reconvencional, a ação do réu reconvinte contra o autor reconvindo. Teremos duas demandas, a principal originária, melhor dizendo, a originária e a reconvencional, numa mesma base de procedimento, numa mesma demanda, né? numa mesma base procedimental. Em que situação é possível que o réu apresente um pedido contra o autor por reconvenção? Quando esse pedido tem uma conexão com a ação principal, com a ação originária, ou tem uma conexão com o fundamento da defesa. O pedido apresentado pelo réu contra o autor tem conexão com a ação originária ou tem conexão com o fundamento da defesa. Bom, a reconvenção, ela tem uma natureza de ação autônoma. E a reconvenção, portanto, tem que ter todos os requisitos da petição inicial. Todos os requisitos do artigo 319. Tem que ter lá a qualificação das partes, tem que ter lá a causa de pedir, a descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, tem que ter o pedido, tem que ter valor da causa, e tem que recolher custas, professor. Tem custas a reconvenção? E veja, a reconvenção, ela é feita na estrutura da peça de contestação, dentro da contestação. A contestação é uma peça de defesa complexa, onde o réu vai primeiro se defender da ação originária, dos pedidos formulados pelo autor, e depois da defesa, ele vai contra-atacar, ele vai apresentar a reconvenção. E no capítulo da reconvenção, dentro da contestação, tem que ter todos os requisitos do artigo 319. E quando ele apresenta todos os requisitos do artigo 319, ele tem que recolher custas da reconvenção. A reconvenção tem valor da causa. Qual é o valor da causa da reconvenção? Depende do pedido. Se for de uma demanda, de um pedido que está lá no artigo 292 do CPC, é o valor da causa previsto na lei ali, naquelas hipóteses legais. Se não está numa das situações previstas pela lei de valor da causa, mas esse pedido tem um conteúdo econômico, é o valor do conteúdo econômico pretendido pelo réu na reconvenção. Professor, não está previsto na lei e esse pedido não tem conteúdo econômico. É um pedido que trata, por exemplo, de algo existencial, é um pedido que não tem valor econômico. E aí, então, ele vai arbitrar um valor da causa apenas para efeitos fiscais, subsidiariamente, quando não tem valor econômico. Se tem valor econômico, é o valor econômico. Muito bem. Nesse caso concreto, professor, ele apresentou corretamente o valor da causa na reconvenção. Ele tem que recolher as custas do processo? Via de regra, sim. Via de regra, reconvenção tem custos processuais, tem que pagar a taxa, né, prevista no Código de Normas ou no regimento das custas do tribunal, a não ser que o próprio tribunal, através do seu Código de Normas ou através do seu regimento de custas, isente o pagamento das custas para a reconvenção. Se o Código de Custas ou o regimento do tribunal isenta, não tem.
Se não isenta, se não está previsto a isenção das custas para a reconvenção, tem que recolher o valor da taxa judiciária, da taxa do processo, para ajuizar a reconvenção na própria peça da contestação. Ok? Então tem que observar no tribunal onde será apresentada essa peça de defesa, essa contestação com reconvenção. Olha que interessante. Quando tem uma reconvenção apresentada pelo réu na contestação, o juiz, quando recebe a contestação, ele analisa se todos os requisitos da reconvenção estão presentes ou não. E aí o juiz recebe a reconvenção e oportuniza a manifestação do autor para apresentar agora a defesa da reconvenção. Isso será feito na réplica ou impugnação à contestação. E agora, o processo ficou mais complexo. O processo, originariamente, só tinha pedido do autor contra o réu, na ação originária. Agora, houve uma ampliação do objeto. Agora tem também um pedido do réu contra o autor. Amplia o objeto de análise do juiz. Torna a demanda mais complexa. É possível, inclusive, que na reconvenção haja uma ampliação subjetiva. A apresentou uma ação contra B. B vai fazer agora uma reconvenção contra A. Ele pode, além de colocar o A obrigatoriamente tem que estar na reconvenção, como polo passivo, como reconvindo. Mas além do A, o B pode colocar no polo passivo da reconvenção C, que estava fora do processo, trazer um novo réu, que será o réu da reconvenção, em litisconsórcio com o autor. Sim, é possível ampliar o objeto da demanda no aspecto subjetivo, com a reconvenção. Isso, inclusive, está expresso, no parágrafo 4º do artigo 343. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro e também no polo passivo pode ter um terceiro que estará em litisconsórcio com o autor. Amplia o polo objetivo e subjetivo, tornando a demanda mais complexa. Bom, olha só, se tornou a demanda mais complexa, e se os advogados trabalharam agora numa demanda que ampliou o polo da demanda e o objeto pedido, os honorários sucumbenciais têm que ser fixados em valores maiores também. Por quê? Porque uma demanda que tem reconvenção, ela é mais complexa do que uma demanda simples entre autor e réu, onde não há reconvenção, ok? Então influencia a reconvenção também na fixação dos honorários sucumbenciais, porque aí o advogado trabalhou numa causa muito mais complexa, portanto os honorários não podem ser fixados aí no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor da causa, dependendo do caso concreto. Há necessidade do juiz fixar honorários sucumbenciais em valores superiores, porque a causa é mais complexa pela reconvenção.